que alguém ousa ainda falar que a intenção deles e o trabalho de Dáquila é contra a humanidade, é um trabalho do mal, é um trabalho que os demônios estão... Gente, as mesmas orientações e direcionamentos que todos os grandes sábios e mestres do passado tentaram passar, eles estão trazendo. E agora, uma parceria direta, deixando bem claro que nós estamos, de fato, num momento que não adianta a gente permanecer numa postura de passividade, esperando uma salvação, esperando que alguém fará algo por nós. Eles foram bem claros conosco. Nós estamos aqui para realmente trabalhar com vocês. É a parceria. Vocês serão nossos intermediários. Porque vocês estão na Terra. Nós não. Eles não podem descer aqui e interferir no livre-arbítrio da humanidade de uma forma muito radical. O povo não está preparado para um contato desse tipo. Então eles precisam de um grupo e de pessoas que não será uma religião, não será um movimento, uma seita, um fanatismo, nenhum tipo de movimento sectário. Serão pessoas de bem, pessoas que estão conscientes da verdade e que querem agir, cada um com suas habilidades, com seu compromisso, com seu propósito, infiltrados no sistema, para que a gente possa transformar esse mundo de dentro para fora. Não vai ter revolução, não vai ter movimentos, né, contrários. A gente sabe que não adianta bater de frente com ninguém. O movimento será inteligente, com sabedoria. Aqueles que detêm o conhecimento, o grupo que está em parceria, sabe que existe um outro grupo, que você citou, Anunnakis e Gigis. Coloca na tela essa imagem aí para você, para mostrar para o pessoal. E esse grupo, deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Esse grupo detém toda a informação, toda a hegemonia de poder sobre a Terra. Eles estão aqui há muito tempo, os Anunnaki. Manipularam geneticamente o ser humano. Pesquisem sobre eles. Eles ainda estão aqui na Terra. Eles estão por trás de todos os governos, todos os sistemas. E muitas religiões eles se infiltraram também para justamente... Onde eles ficam, Rafa? Só para o pessoal entender. Eles não conseguem sobreviver na superfície, respirando oxigênio. Eles vivem em bases subterrâneas, adaptadas às condições que eles precisam para sobreviver. E aí que nós vamos chegar no ponto, daqui a pouco, sobre a queda do Geó. Por que vai ocorrer essa queda, né? Esse aqui, simbolicamente, seria a aparência dos Igigis, né? Não que seja exatamente assim, mas é uma escultura do passado que remonta a essa possível aparência Igigi, que eram trabalhadores dos Anunnaki. Esse grupo, conhecido como Igigis, eles serviam a esses Anunnaki. E eles depois se rebelaram, né? O proletariado, os trabalhadores, se rebelaram e criaram né, o partido político deles de poder, de controle. Está até hoje aí, os vermelhinhos. Então, em contrapartida, existem outros grupos e facções, de forma que nós temos hoje, basicamente, 4 setores que controlam a Terra. E são raças, são grupos que estão por trás dos governos. Existem referências a eles em esculturas do passado, como vocês estão vendo aqui. Isso aqui, gente, não é brincadeira. Isso realmente existe. Foram encontrados essas referências, né? Esses achados arqueológicos, essas esculturas, desses antigos visitantes que aqui chegaram e estão aqui até hoje, esses caras. Em todas as civilizações nós vamos encontrar a presença deles. São os astronautas, Rafa? Sim, que o pessoal chama, né? Os antigos astronautas. Sim. E tudo mais. Engraçado que a NASA, né, utiliza essa mesma configuração para os seus astronautas. E é claro que vão justificar como a ida à Lua, aquela baboseira toda, né? Mas a roupa é... Exatamente. E assim, é impressionante, chega a ser
escrachado, né, as referências de antigos povos com essas esculturas, apresentando o quê? Se na época nem existia agência espacial, não existia essas tecnologias, essas roupas, né? Então, de onde vieram esses caras, né? Essa é outra pergunta interessante. Agora, eu quero mostrar para vocês algo para vocês pesquisarem depois sobre esses 4 símbolos, tá? Isso tem até em algumas igrejas católicas, chamado de tetramorfo. O anjo, o leão, a águia e o touro. Ocorreu um sincretismo nas religiões associando esses 4 símbolos aos 4 evangelhos, mas não tem nada a ver, tá, uma coisa com a outra. Esse tetramorfo, essa simbologia, diz respeito aos 4 grupos Anunnaki que controlam a Terra. As 4 facções de poder que estão separadas hoje e que têm a sua demarcação territorial. Aqui outra representação deles, né, antiga. Seriam o que nós chamamos de principados, Rafael? Tem a ver. Tem a Tem a ver. ver. Aqui numa escultura lá da antiga Mesopotâmia, né, da antiga Suméria, você pode ver que deixaram o touro, o leão e a águia e tiraram aqui um símbolo que existia aqui. Quem que estava aqui, né? Foi destruído, removeram aqui por algum tipo de interesse. E no centro, uma figura alada, no controle de tudo, né? Uhum. Aqui mais uma representação. E esse símbolo é o que foi removido, que muitos chamam de dragão, né? Na China imperial, por exemplo, e faz referência a quem? Ou peixe, enfim, outros símbolos, né? Faz referência a um Anunnaki chamado Enki, o deus das águas, né? Ele que tem relação com toda essa simbologia ligado às águas, ao peixe, ao dragão. Ele foi responsável por toda a manipulação genética e criação da raça humana no passado, junto com a sua irmã Ninhursag. E ele é um dos que está no poder hoje na Terra. E a facção dele, do Enki, está totalmente relacionada a esse movimento geopolítico que nós percebemos ligado ao que nós podemos chamar hoje o que mais se aproxima do bem, né? Dos valores e princípios conservadores. Patriotismo. Exatamente. O Enki, como um deus do passado, ele sempre preservou a humanidade, a família. Ele sempre quis ajudar suas criaturas, vamos dizer assim, né? Ele que é o Então, eles- Javé, ou Rafael? Não, Não, né? não. Nós vamos chegar lá. Então, só para entender que o Enki sempre teve uma postura, dentro dessas 4 facções, uma postura sempre de colaborar e de preservar e proteger a humanidade, apesar de ser um Anunnaki, né? Porque o Enki, ele várias vezes teve uma interação e um contato, inclusive uma parceria em diversos momentos, com as 49 raças. Por isso que ele é diferente. Por isso que ele tem uma visão diferente, né? Ele também está preso aqui, né, Rafa? Sim, ele continua na Terra. Ele é responsável por todos esses movimentos geopolíticos que a gente pode entender hoje nesse segmento mais conservador, né? Uhum. Então, vamos lá. O touro, representação do Enlil, tá? Que também é outra facção que sempre esteve em confronto com o seu irmão, o Enki. Se a gente pega hoje Rússia, alguns países da Europa, quando a gente vê sempre movimentos bélicos, né? Armamentícios, guerras, sempre está o Enlil por trás. Com certeza sempre tem mão desse cara aqui, com a simbologia do touro, mercado financeiro, enfim, em várias associações a esse sistema do Enlil, que é uma das formas que eles tiveram de ter o controle sobre a humanidade. Então o Enki fica de um lado com uma certa influência e o Enlil ficava sempre do outro lado com outra influência, né?
Aqui mais uma representação dele. Só para fazer um recorte aí, pessoal, isso que o Rafa está falando aí estão explícitos nas tábuas sumérias, nas tábuas cuneiformes, tá? Isso é muito bem explicado lá tranquilamente. Exatamente. Só para o pessoal entender, porque a gente vai chegar na queda do GO, então precisa ficar claro essas 4 Sim. facções. Não, eu digo isso porque, Rafa, muitas pessoas confundem aquela questão do Gênesis com a origem original, né, que está na Suméria. Sim, sim. Então, quando você for ver aqui na Bíblia, muitas vezes algumas coisas se referindo a Deus, não é Deus criador, tá? Muitas vezes é Enki e Enlil, disputando ali uma. Mas vamos lá. Exatamente. Temos a Inanna, que é uma das Anunnaki, irmã, que trabalhava junto com Enki em alguns momentos, em parceria, às vezes com Enlil. E a influência da Inanna sempre esteve muito presente nas nações que nós vamos encontrar a simbologia da águia. Estados Unidos e outras nações. Algumas simbologias que a gente percebe aí a presença dessa influência, né, do grupo dela. Aqui uma imagem antiga também, que pode ser associada a ela. Ishtar, a deusa Ishtar, que é Inanna, né? E aqui Marduk, o leão, que está muito ligado ao Vaticano, alguns movimentos religiosos. Para a gente entender melhor esses segmentos, o que aconteceu? Estes Anunnaki sempre competiam entre eles, tentavam ter o seu poder na Terra e às vezes tinham acordos, né, entre eles. E esses acordos muitas vezes foram, ou melhor, não foram, né, cumpridos por parte de alguns. Por isso que aconteciam certos movimentos bélicos, de conquista, de mudança de território e tudo mais. E o objetivo deles aqui sempre foi para explorar os recursos minerais da Terra, principalmente o ouro. Por quê, gente? Porque eles encontraram a fórmula do prolongamento da vida. Eles não morrem, esses caras. Eles têm um conhecimento de permanecer eternamente vivos. Por isso que eles têm tanto poder. Porque eles continuam vivos, os seus impérios, reinados e nações e governos continuam sempre, apesar de alguns impérios deles terem caído, né? Eles vão sempre renovando os seus reinados e impérios na modernidade. Então o Império Romano caiu, mas surgiu outro império depois. Dinastias caíram, mas depois surgiram outros reinos, outras nações de poder. E o mundo continua da mesma forma. Eles só vão se adaptando, se atualizando conforme a demanda. Mantendo o quê? A necessidade da sobrevivência, porque eles encontraram aqui os recursos que mantinham eles vivos. O conhecimento e a tecnologia que eles conseguiram manipular com os recursos da Terra, eles não morrem mais. E não morrendo, eles têm o poder total sobre aqueles que morrem. Esse é o ponto. Então, aqueles que morrem são os trabalhadores, a engrenagem do sistema deles para que eles possam sobreviver. É uma mineração ainda. Nós estamos minerando para eles, deixando o sistema deles em funcionamento. Então eles estão, de certa forma, dependendo também da humanidade dos escravos para estarem aqui. E o que aconteceu? Depois de um certo período, ocorreram diversas intervenções, né, por parte daqueles que estão realmente no céu e vêm à Terra em auxílio à humanidade, para tentar amenizar um pouco essa relação entre a humanidade, os humanos, e esses Anunnaki e Igigis. Então sempre ocorreu esse conflito, sempre ocorreu essa agenda, essas adaptações, né, do sistema deles, principalmente depois do Grande Dilúvio, que vem aí de 13 mil e poucos anos até agora, nesse sistema atual, porque do dilúvio para cá foi um grande reset que aconteceu na época, né? E já existiam outros sistemas de poder desses grupos no passado, com outras humanidades.
E o grande dilúvio nada mais foi do que uma tentativa de resetar mesmo, de dizimar a humanidade o máximo que eles podiam para que eles tivessem um controle maior. Exatamente o que eles estão querendo fazer hoje. Novamente, né? Com outros meios aí. Então, naquele período lá atrás, e em outros também, o Enki sempre interferiu para proteger, para de certa forma não deixar o pior acontecer. E o Enlil e outros não estavam muito afim de colaborar, não. Para eles não faz diferença se os escravos vão continuar aqui ou não, porque para eles tudo se renova, as pessoas estão sempre nascendo, sempre vai ter ser humano para trabalhar como escravo para eles. E é isso que está acontecendo até hoje. E a agenda continua. E as intervenções continuam dos mensageiros de Deus na Terra. E mais uma vez estamos aqui diante desse teatro, desse cenário geopolítico mundial, e o parquinho está pegando fogo, e nós estamos aqui mais uma vez assistindo esse show de horrores, né? Sem fazer nada. Aqueles que tentam fazer alguma coisa, enfrentando o sistema, são calados, são impedidos, né? Silenciados. Agora, Dáquila, nesse trabalho diferenciado, está tentando fazer algo diferente. Diferente. Com estratégia, com sabedoria, para que a gente possa, de fato, trazer uma mudança significativa para o mundo. E vocês já estão percebendo quais são essas estratégias e os caminhos. Se vocês acompanham o que o Sandro fala, que nós estamos passando em Dáquila, vocês estão percebendo já. Por que que vai acontecer, de fato, uma grande mudança? E por que que esses Anunnaki e esses Igigis estão tão preocupados, como o Sandro disse, em cair atirando, né? Porque eles já perderam a guerra, estão atirando durante a queda deles, para atingir o maior número de inimigos, né? Ou melhor, daqueles que eles acham que são inimigos, mas eles estão realmente querendo causar um estrago final para que eles sejam derrotados de uma forma que eles saiam honrados da derrota, né? É mais ou menos isso. Fazendo gol de honra, vamos dizer assim. É. Igual o Brasil contra a Alemanha, levando 7-1. Mais ou menos aquilo. É a síndrome da terra arrasada. Deixa eu fazer um recorte rápido só para saudar as pessoas novas aí no canal. Fernanda, vocês estão monitorando para ver se conseguem filmar o bicho. Não sei, tá? Mas vamos ver. A pata são 3 dedos, né? 3 dedos ali. Não sei se o dinossauro tinha 3. Tinha 3 dinossauros, Rafael? É impressionante o que foi identificado lá, né? Porque foi realmente filmado, identificado uma pegada fresca, né? Vamos dizer assim, na beira de um rio, na região amazônica, algo surpreendente, que não é um animal conhecido, Normal. comum, né? Então nós estamos aguardando aí algumas novidades, né? Vai Para vir ver o bomba que aí. é, né? Realmente varia muito, né? Onde a pessoa está localizada. Para quem mora perto do Mato Grosso do Sul, é sempre mais em conta, né? Mas varia muito. Agora, existe um treinamento, né, que todos os iniciantes, quando chegam em Dáquila, eles passam por toda uma preparação, um acolhimento, são orientados, né? E a gente aqui tenta também já preparar vocês, né? Nas lives, nos canais, a gente tenta ir preparando o grupo, no Telegram, nos grupos, né? A gente vai deixando vocês mais por dentro dos assuntos, dos treinamentos, para não chegar tão cru durante as atividades em Dáquila. E é dito também, né, Rafa, que quando a pessoa se prontifica a ir lá e vai até lá, ela já está tá ciclando bem alto, porque Sim. não é qualquer pessoa que vai querer ir lá. Não é. Não é, pessoal. O pessoal gosta de ficar no sofá, criticando, julgando, mas são poucos os que se prontificam a ir para poder ver. Isso é uma tônica, não tem jeito, né? Queria agradecer 4.500 pessoas na live hoje. O canal do Rafael Hungria está aqui fixado na descrição. Você pode seguir ele lá, tá? Porque você vai aprender muita coisa. Realmente, a unificação do conhecimento que o Rafa faz é sensacional. Azar falou de Moisés para mim, falou que ia contar a verdadeira história, que tem muita coisa que não foi contada, que eles tiraram da Bíblia. Gente, fantástico assim. E falou do meu futuro, falou que eu deveria ter esse compromisso, que mais para frente ele voltaria a falar comigo sobre a continuidade dessa tarefa, né?
com relação a essa propagação, e foi quando eu dei início ao canal e esse trabalho na internet de propagação e de estar em contato com a população. Porque ele falou, você quis tanto ter contato com a gente, né? E comigo, agora você vai fazer contato com as pessoas. É isso que importa. Por isso que eu estou aqui. Para você ir fazer o contato com as pessoas. Todos vocês de Dáquila precisam fazer. Sempre tem a ver com trabalho, né, Rafael? Sempre. Nunca tem. Sempre. É aquela coisa de ficar sentado, né? Só vi uma nave. Isso aí não existe, né? Uma coisa. Não. É sempre o serviço pela humanidade. É o mesmo teor do passado, só que agora, óbvio, dentro do momento atual da agenda do mundo. São outros Desafios, né? A gente está num momento, gente, que a gente não pode ficar cristalizado lá atrás. Pô, ninguém está em Jerusalém mais ali andando porra, de chinelo, entendeu? Nós estamos num outro momento. Então as coisas vão acontecer com o mesmo objetivo, mas de outra maneira, dentro do que tem que acontecer para os tempos atuais. Então a gente tem que ficar muito consciente do nosso processo, porque o nosso discernimento é que conta. E essas experiências serviram para mim, porque naquele momento, quando eu pude vê-lo, e quando ele se despediu de mim, ele falou: agora eu preciso ir. Espero que você execute, coloque em ação o que você precisa fazer. Vocês entendem? Então, e isso não tem nada a ver, gente, com a questão de defender uma religião ou não. É defender a verdade, defender a vida, defender a humanidade diante desse mal, diante desses grupos que querem acabar com a nossa dignidade, querem impedir nossa evolução aqui. E esses caras vão ter o seu fim derradeiro, eles vão ter que ir embora daqui e deixar a humanidade em paz. Vai acontecer essa queda. Nós vamos falar disso para encerrar a live, mas é isso aí, essa foi a história. Wagner Gentili, só tenho a agradecer a você, Rafael, Sandro e a Dáquila pelo despertar que tive anos atrás. Gente, é o trabalho dos missionários do passado, é o nosso trabalho hoje, numa linguagem e numa ação prática que é alcançar o maior número de pessoas, para esse despertar, para que esse movimento se concretize e a gente possa estar em qualquer lugar e expandir, né, essa luz, esse trabalho. Ô, Rafa, agora vamos falar da queda do GO. Nós estamos vendo aí que o mundo está vivendo uma iminência de um segundo problema que eles estão anunciando, né? Mas o tratado que precisava ser assinado pelos países já está minguando. Tem país que já falou que não vai assinar. As coisas já não estão combinando bem. Na questão dos efeitos colaterais do primeiro experimento, já está dando uma porção de problema. A casa está caindo para a indústria, muita gente está sendo já notificada. Aqui na América, o processo que esses caras grandes aí faziam contra crianças está explanado. O governo atual, opressor aqui na América, está caindo por terra. Cara, tem tanta coisa acontecendo, o que me leva a crer que eles não têm como controlar o mundo inteiro. Não tem, é impossível. Eles vão ter que combinar muito claramente com muita gente, o que não impede deles caírem atirando. Teremos ainda chacoalhões, sim, no campo da saúde, no campo do clima, por conta também da inversão do campo, na onda moduladora negativa. Então, eu queria que você fizesse um apanhado dessa boa notícia, né? Que, por mais que as coisas estejam aparentando estar nesse estado, nós temos boas notícias para dar. Enquanto você vai falando aí, eu vou fazer o pipi e já volto aí. Mete bronca aí. Vamos lá. Diante de toda essa articulação que eles têm planejado, né? Inclusive antecipando a agenda 2030 para agora, para 2025, 2026, eles querem antecipar ao máximo essa agenda porque eles estão desesperados, porque eles já sabem da articulação superior, do que está para acontecer. As peças no tabuleiro já estão próximas do checkmate. Eles não têm para onde movimentar mais o peão, a torre,
o cavalo, eles estão achando que vão conseguir dar um coice, né? Mas, na verdade, podem até tentar um movimento aqui ou outro, mas o desespero deles começou quando eles degringolaram o controle financeiro mundial que eles tinham. Quando, principalmente, o dólar e o sistema fiduciário começou a colapsar após o advento das blockchains e das moedas cryptocurrencies digitais, porque eles começaram a perder a única ferramenta de controle que era o carro-chefe. Depois veio toda a manipulação educacional, ideológica, política, social, religiosa, mas o financeiro é o principal. Além da manipulação da indústria farmacêutica, da alimentação, da intoxicação do ser humano para que a gente tenha um curto tempo de vida, para que as doenças sejam muito mais acentuadas, né? Então existe todo esse movimento e eles dependiam desse sistema financeiro para financiar, inclusive guerras e tudo mais, né? Para que a humanidade continuasse no cabresto. E em paralelo a esse colapso do sistema financeiro, muitas pessoas começaram a despertar. Eles começaram a dar vários tiros no pé. Os acontecimentos de 2020, 2021, 2022 foi justamente para tentar, como um ato de desespero, dar um golpe de misericórdia ali para ver se eles conseguiam pelo menos respirar diante do que foi anunciado para eles. Mas não adiantou, principalmente por parte dos igigis, porque eles que articulam esses planos cruéis, né, contra a humanidade. Não são nem os Anunnaki, são os igigis. Mas existe a resistência. Existem esses grupos que lutam entre eles, né? E nós percebemos claramente as articulações políticas e as tentativas do clã dos igigis atacando o clã do Enki, do Enlil, esse movimento geopolítico, são eles brigando para ver quem que vai ter ainda mais tempo no poder. E nós ficamos ainda acreditando nessas articulações políticas, ideologias, partidos, depositando uma esperança em um presidente. Vocês viram o que aconteceu? Vocês viram o que aconteceu? Por que o que todos esperavam, né, do último presidente não aconteceu? Por quê? É a força desse sistema. Esses caras que detêm o poder e a ordem vem de cima. Pode colocar quem for ali, vai ter que obedecer à agenda deles. Agora é a vez, mais uma vez, do Enki ter um pouquinho mais de respiro, né? Colocaram aí o Milley, o Trump está tentando voltar, enfim. Ele já está se articulando para resistir contra esse movimento do outro lado. Só que a gente não pode ficar preso nisso. A gente não pode ficar perdendo energia, de certa forma, com algo que faz parte da agenda, do teatro deles. Porque a solução não virá desse movimento. A solução vem de outro patamar. Vem de cima para baixo. Não vem nesse movimento dual, lateral, polarizado que as pessoas ficam. A coisa vem de outro patamar. E já está presente. E eles foram avisados. E o único que, de certa forma, está aberto a essa parceria mais uma vez é o Enki. Só que ainda assim ele quer ter um poder, ele quer ser ele quer ser o paizão que vai proteger os seus filhos. Ele quer manter os princípios e valores do mundo ideal dele. Ele quer manter os seus filhos como escravos, como se fosse a família dele, né? Mas ele não quer que ninguém seja livre ainda também. Ele quer permanecer ali sendo adorado como pai de todos, né? Agora, os outros não estão nem aí. Os outros querem acabar com a dignidade humana, deixar o ser humano no pior nível possível de escravidão e de ignorância, de inconsciência, para que a humanidade não evolua e passe para outras frequências de consciência e de evolução, que foi o que Cristo veio trazer para nós. Ensinar, apontar o caminho nessa intervenção que houve lá atrás. E eles articularam tudo para impedir isso. Mas agora, com o colapso do sistema financeiro tradicional, eles perderam a maior ferramenta que eles tinham,
e estão desesperados na tentativa de estabelecerem as moedas digitais deles, as CBDCs, para exercerem um controle que pode ser até que funcione por um tempo, um controle massivo. Só que não vai adiantar, porque eles atrasaram, eles perderam o timing, eles deixaram algumas criptos, né? E a população mundial ter conhecimento, que o Bilu falou, busquem conhecimento. E alguns buscaram com relação a isso. E descobriram que essa tecnologia disruptiva da blockchain seria, vamos dizer, a criptonita, né? Que ia tirar o poder desses caras. E conseguiram. De certa forma, estão até hoje aí tentando articular, agora com diversas institucionais, articulando para tentar derrubar, mas não vão conseguir tirar essa tecnologia de funcionamento. Pode até fazer o que eles estão ameaçando aí, né? É apagão, é derrubar a internet, é o dia depois de nós, é o caramba 4. Vão fazer, mas não vai adiantar, porque eles dependem. Para o sistema continuar existindo, eles dependem de tudo isso que eles construíram. Eles estão sem saída. Mesmo que eles deem um susto na humanidade, faz um apagão aí de 3 dias, né? Deixa o povo sem internet por uns dias para gerar aquele pânico generalizado. Mas depois eles vão voltar. Eles não vão conseguir manter a engrenagem sem essas tecnologias. Não vão conseguir. Eles vão querer ter o controle. E através desse controle, as pessoas que ficarem subordinadas, as pessoas que ficarem subordinadas a esse sistema de controle, uma hora ou outra elas vão perceber a grande ilusão que elas entraram, porque cada vez mais a coisa afunila, que o próprio controle vai piorando, mas o choque de realidade, de despertar, vai aumentando. Porque quanto maior o controle, quanto mais escancarado é o choque e o desespero deles para controlar, maior será o contraste para despertar a consciência das pessoas. Como foi em 2020 e 2021. O que aconteceu? Muita gente começou a despertar por causa disso. E quanto mais eles tentem, mais eles vão se enrolando. Só que o que acontece? Aconteceu algo muito interessante. E nós somos informados disso. O que aconteceu para mim, né? o que aconteceu para mim, Rafa, e que está acontecendo para mim claramente, eles se infiltraram agora com BlackRock, está comprando tudo que é exchange, porque como eles não conseguem pegar, né, a operação como um todo, eles estão indo no calcanhar de Aquiles, porque o cara para operacionalizar... Não vai adiantar muito também. Eu já me aprofundei bastante nisso daí. Os ETFs nada mais são do que o seguinte, olha, compra através de mim, não compra direto entre pessoas, né? Só que a blockchain não tem como ser destruída e nenhuma tecnologia não tem como ser destruída. Não o blockchain. Não o blockchain. O blockchain vai continuar. O que eu estou falando é para operacionalizar o P2P, por exemplo. Hoje, nós com o BDM fazemos P2P muito melhor do que o blockchain. Só você ir em Campo Grande, você vai ver. A gente hospeda em hotel, come em restaurante. É o meio de pagamento. Abastece o carro. Então, assim, eu creio que esse blockchain voltado para o BTC foi um grande plano deles lá atrás, só que eles perderam um pouco o domínio, mas, para mim, a BlackRock está envolvidaça ali no BTC. Tanto é que ela aportou agora uma grana violenta comprando, justamente porque ela sabe que os sardinhas estão querendo tirar o recurso dos bancos normais, porque todo mundo já sabe o que vai acontecer, e estão indo para lá. E isso pode ser um tirombaço também no pé. Então, assim, é o que eu estou falando. Eu acho que eles vão cair atirando em todas as áreas, mas o que eu vejo hoje é que as coisas não estão dando muito certo para eles. Mas não vai dar também isso aí, porque a população já despertou. E quem está realmente... 70% das pessoas envolvidas com criptografia já sacaram isso daí. Eles têm 30% para manipular só no mercado, através dos ETFs.